Você já percebeu algo estranho no mundo da liderança? Existem profissionais com currículos impecáveis, MBA, especializações, décadas de experiência, pessoas que no papel parecem destinadas ao topo. Mas basta surgir pressão real, um conflito na equipe, uma decisão difícil, uma crise inesperada. E esses mesmos líderes desmoronam. Agora pense no oposto. Aquele líder que talvez nem seja o mais técnico da sala, mas quando o caos começa, ele acalma o ambiente, toma decisões claras, resolve conflitos e a equipe inteira naturalmente passa a segui-lo. Então surge a pergunta inevitável: o que realmente separa esses dois tipos de líderes? Será inteligência, experiência, ou existe um fator muito mais profundo que quase ninguém ensina? A verdade é que o principal diferencial da liderança de alto nível não é o QI, é algo muito mais decisivo: a inteligência emocional. E atenção, inteligência emocional não é ser bonzinho, não é apenas ser empático e definitivamente não é controlar emoções. Na prática, ela define quem lidera bem sob pressão e quem entra em colapso. Para quem ainda não me conhece, eu sou Letícia Belia, psicóloga especialista em comunicação para executivos de elite. Eu trabalho com homens e mulheres que ocupam posições estratégicas dentro de organizações e que precisam pensar com clareza, decidir com segurança e se posicionar com autoridade, mesmo em ambientes de alta pressão. E ao longo dos anos, acompanhando executivos e líderes em ascensão, reparei que existem padrões que aparecem repetidamente. Líderes que mais crescem, que constroem equipes fortes e conseguem tomar decisões difíceis sem perder o respeito das pessoas, desenvolvem hábitos emocionais muito específicos. Hoje eu vou compartilhar com você 10 hábitos diários de líderes com alta inteligência emocional. E eu recomendo que você preste muita atenção, principalmente nos últimos, porque são justamente estes que diferenciam líderes comuns de líderes verdadeiramente excepcionais. Hábito 1. Líderes atribuem tarefas com base nos pontos fortes das pessoas. Uma das maiores ilusões da liderança é acreditar que todos na equipe devem ser bons em tudo. Na prática, isso é impossível. Líderes emocionalmente inteligentes entendem algo muito simples: pessoas produzem resultados extraordinários quando trabalham dentro das suas forças naturais. Quando um líder insiste em colocar pessoas nas funções erradas, três problemas aparecem imediatamente: queda de desempenho, frustração profissional e conflitos dentro da equipe. Agora imagine o oposto: um líder que observa, analisa e compreende profundamente as competências individuais de cada um dos membros da equipe. Ele não atribui tarefas de forma aleatória, ele distribui tarefas estrategicamente. É como montar um time de alta performance. Você não colocaria um excelente goleiro para jogar como atacante. Então, por que tantos líderes fazem exatamente isso dentro das empresas? Líderes com alta inteligência emocional desenvolvem habilidades de enxergar pessoas além do cargo que ocupam. Eles entendem talentos, identificam potenciais e, o mais importante, posicionam cada pessoa no lugar onde ela pode entregar o melhor resultado. Hábito 2. Líderes pedem e valorizam a opinião da equipe. Existe um erro muito comum entre líderes inseguros. Eles acreditam que pedir opinião mostra fraqueza. Na verdade, acontece exatamente o oposto. Quando o líder cria um ambiente onde opiniões são bem-vindas, as pessoas se sentem respeitadas, as decisões se tornam mais inteligentes e a equipe se sente parte do processo. Líderes emocionalmente inteligentes sabem que boas decisões raramente nascem do isolamento. Elas nascem da diversidade de perspectivas. Mas atenção, pedir opinião não significa abrir mão da liderança. O papel do líder continua sendo decidir, mas decidir com mais informação. Hábito 3. Líderes oferecem feedback com sugestões. Feedback mal conduzido é uma das maiores fontes de conflito dentro das organizações. Muitos líderes cometem um erro crasso. Eles apontam o problema, mas não mostram o caminho da solução. Imagine um líder dizendo: esse relatório está ruim. Isso não é feedback, é apenas crítica. Agora imagine a mesma situação conduzida de uma forma diferente. Esse relatório pode ficar mais claro se reorganizarmos essas três informações principais. Percebe a diferença?
Líderes emocionalmente inteligentes sabem que feedback verdadeiro precisa ser construtivo. Ele não destrói, ele desenvolve. Hábito 4. Líderes permanecem calmos em situações estressantes. Existe um momento muito revelador na liderança. Ele ocorre quando algo dá errado. Uma crise, um erro grave, decisão que precisa ser tomada rapidamente. Nesse momento existem dois tipos de líderes. O primeiro reage impulsivamente. Ele eleva o tom de voz, culpa pessoas, transmite insegurança. O segundo tipo faz algo muito diferente. Ele respira, observa, analisa e então decide. Líderes emocionalmente inteligentes entendem algo crucial. Emoções são contagiosas dentro de uma equipe. Se o líder entra em pânico, a equipe entra em pânico. Se o líder transmite estabilidade, a equipe encontra segurança. Hábito 5. Líderes escutam para compreender, não apenas para responder. A maioria das pessoas acredita que sabe escutar, mas na realidade elas apenas esperam a vez de falar. Existe uma diferença enorme entre ouvir e escutar ativamente. Escutar ativamente significa estar completamente presente na conversa, sem formular respostas antecipadamente, sem interromper, sem julgar prematuramente. Líderes emocionalmente inteligentes dominam essa habilidade porque sabem que muitas vezes as melhores informações estão escondidas nas entrelinhas e só aparecem quando alguém realmente se sente ouvido. Hábito 6. Líderes não têm medo de trabalhar com pessoas mais inteligentes que eles. Esse talvez seja um dos hábitos mais raros e mais poderosos da liderança aceleradora de resultados. Líderes inseguros se cercam de pessoas medianas, porque isso preserva sua sensação de superioridade. Líderes emocionalmente inteligentes fazem exatamente o contrário. Buscam pessoas extraordinárias, porque entendem algo muito simples. Um líder não precisa ser o mais inteligente da equipe. Ele precisa ser o melhor a construir o time certo. Hábito 7. Líderes lidam com conflitos de forma construtiva. Conflitos são inevitáveis. Onde existem pessoas, existem opiniões diferentes. Mas líderes emocionalmente inteligentes não evitam conflitos. Eles conduzem conflitos. Eles transformam divergências em oportunidades de crescimento. E sabem que conflitos bem conduzidos podem gerar clareza, alinhamento e inovação. Hábito 8. Líderes delegam tarefas, mas não transferem responsabilidade. Delegar não significa abandonar, significa confiar, mas ao mesmo tempo permanecer responsável pelo resultado final. Líderes emocionalmente inteligentes compreendem esse equilíbrio. Eles dão autonomia, mas continuam presentes. Hábito 9. Líderes orientam outras pessoas e lideram pelo exemplo. Liderança verdadeira não acontece apenas em reuniões. Ela é inspiradora e acontece no comportamento diário. As pessoas observam líderes muito mais do que escutam líderes. Por isso, líderes emocionalmente inteligentes entendem algo essencial. Exemplo sempre vence discurso. Hábito 10. Líderes focam em resultados, não apenas em horas trabalhadas. Muitos ambientes corporativos ainda valorizam presença e disponibilidade constante, mas líderes verdadeiramente estratégicos sabem que produtividade não se mede em tempo, se mede em impacto. Se você observar atentamente esses 10 hábitos, vai perceber que todos eles têm algo em comum. Eles não estão ligados apenas à técnica, eles estão ligados à maturidade emocional. E essa é justamente a habilidade que mais diferencia líderes medianos de líderes extraordinários. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Entre esses 10 hábitos, qual deles hoje representa o maior desafio para você como líder? Identificaria o seu primeiro passo para desenvolver uma liderança muito mais forte. E exatamente esse tipo de desenvolvimento que eu trabalho dentro da minha mentoria personalizada para executivos de elite. Executivos que precisam pensar com clareza, decidir com confiança e se posicionar com autoridade, mesmo sob pressão. Se você é executivo e percebeu que já é hora de conquistar mais na sua carreira, clique no link da bio para marcar uma sessão individual e gratuita comigo para entender como desenvolver a mentalidade de executivos que lideram decisões estratégicas.
Nos vemos no próximo vídeo.